Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Vamos falar aí sobre essa tentativa de golpe do Outyn Aires que teve na sexta. Vamos falar no sábado, né? Que tivemos aí Red Bull Bragantino em São Paulo. Vamos falar um pouco do jogo. Vamos falar dessa declaração lamentável do, acho que é Gustavo Marques, né? Do Red Bull Bragantino, né? Sobre a Dani Muniz, né? E vamos falar também aí do confronto entre Palmeiras e São Paulo pela semifinal do Paulistão, tá? Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, segue a gente nas redes sociais e vamos falar de São Paulo, tá? Bom, seguinte, São Paulo foi vítima novamente dessas pessoas, né, que se dizem São Paulinos e fazem do São Paulo o seu quintal, né? E Outyn Aires e seus pares tentaram articular um golpe, né, contra o próprio Massis Júnior, né? Até a informação do Gabriel Sá, do Alexander Vieira e do próprio Ramon Ártico, né? Que estavam trazendo isso a toda. Teve até aí a torcida foi ali na frente ali do escritório do Ives Gandra, né? Que é um jurista bem famoso. E nesse sentido, gente, foi um absurdo, né? Saber que até ameaças, né? Sobre a questão do mandato do Massi sofrer um possível impeachment por conta de uma possível venda de ingresso ilegal, né, da filha do Massi Júnior, que inclusive foi afastada do cargo pelo próprio Massi quando ele assumiu a presidência do São Paulo, recebendo uma ameaça de um vídeo picotado. Nem é um vídeo tão esclarecedor do que estava acontecendo. Pelo que a gente sabe até do que o Alexander trouxe, é um áudio que só mostra o seguinte: por exemplo, a pessoa compra um ingresso e as pessoas só transferem o dinheiro para ela, porque ela comprou ali no cartão de crédito, como se você fosse, sei lá, vamos alugar uma casa aqui para 10 pessoas, e aí vai dar tanto e cada um paga o seu ali, paga um valor para utilizar a casa. Basicamente é isso, tá? Que aconteceu, e as pessoas, e eles querendo imputar isso como se fosse uma venda ilegal de ingressos, né? Claro, a gente... E o próprio Massis Júnior, assim, foi bem enfático com relação a isso. Ele falou: se tiver que abrir uma investigação, uma sindicância, não tem problema, a gente vai abrir, vai passar pelo Conselho de Ética, não tem problema nenhum. O ponto é, eu vou passar o São Paulo a limpo, né? Eu vou passar o São Paulo de uma forma diferente do que eu peguei, né? Já mais encaminhado com relação ao futebol, mais encaminhado com relação a tudo. Então, assim, é importante a gente saber que o Massis Júnior não fez grandes mudanças, mudou uma peça ou outra e está dando prioridade para o futebol. Que isso que é o importante, né? Eu acho que as coisas não acontecem à toa. E nesse sentido aí, acho que a gente precisa entender que esses caras como Outyn e Casares, esses caras, eles pensam em si mesmo, tá? E por isso que eu acredito muito, mas muito mesmo, que esses caras, assim, até o Alexander falou um negócio bem interessante, eu concordo muito com ele. Esses caras, eles não querem, de fato, o impeachment, né, do Massis. Eu acho que eles querem criar uma turbulência, criar polêmicas para que o Massis Júnior perca força política, né? E na realidade, pelo que a gente sabe do Massis, ele não quer perder, ele não quer apoiar nenhum candidato, ele não quer esse tipo de coisa. O que ele quer é fazer o mandato dele e ponto. Agora, o restante, com relação a candidato, pelo que a gente sabe até, pelo que ele já falou, é que ele não vai ter um candidato, não vai apoiar, e as partes que articulem os candidatos, né? E até um ponto importante por isso que até o Douglas Schwarzman abriu uma sindicância pelo Pinotti, porque o Pinotti é um cara forte ali dentro, né? Então, é bem interessante essa situação. Então a gente tem que ficar de olho em tudo que tem acontecido, em todas as polêmicas, e entender se a polêmica faz sentido ter ou se não, né? Então, essa polêmica aí do Massis, sentido zero, e essa sindicância essa representação que o Douglas também abriu contra o Pinotti, sem precedentes, tá? Então, vamos ficar espertos com relação a essa corja aí, tá? Bom, enfim, vamos falar aí um pouco do jogo, tá? O São Paulo foi a campo nesse sábado contra o Red Bull Bragantino pelas quartas de final do Campeonato Paulista, tá? E o São Paulo consegue uma vitória importante que o traz aí para a semifinal contra o Palmeiras, né? O São Paulo, no primeiro tempo, jogou bem. Segundo tempo ali, o São Paulo caiu muito por conta das trocas, né? Que o São Paulo fez, né? E é uma situação que eu já comentei, eu acredito muito, é que o São Paulo cai muito de rendimento quando tira os titulares e coloca os reservas, né? O time do São Paulo é muito desbalanceado, não tem uma linearidade, né?
com relação aos jogadores do banco e os jogadores titular, né? Então, essa avaliação que eu faço do elenco, né? Um elenco meio desbalanceado com relação a isso, mas no final foi na luta, né? Que a gente conseguiu a classificação depois do segundo cartão amarelo que a Dani deu pro Alan Franco. Até acho que o segundo cartão amarelo foi ok, foi muito merecido, mas o primeiro cartão amarelo acho que ela tentou mais controlar o jogo do que propriamente queria punir sobre a ação do Alan Franco, tá? Bom, então essa avaliação do jogo, o brabo do jogo pra mim foi o Lucas Ramon, que é uma grata surpresa nesse elenco do São Paulo, tá? Comentem o que vocês acham, quem pra vocês foi o brabo do jogo, quem foi o pior do jogo, enfim. Então, importante ali a gente tá falando. Agora essa polêmica aí do jogador do Bragantino que colocou uma conotação um pouco sexista, né? Com relação à questão da Daiane Muniz estar apitando o jogo, tá? Uma coisa é você fazer a avaliação da arbitragem. A Daiane Muniz fez isso, ela fez aquilo, ou muito parecido, o Daronco faz isso ou faz aquilo, independente se é de sexo ou raça, entendeu? Acho que isso é um ponto. Agora, a pessoa falar que a pessoa que, eles colocaram uma mulher, o que tem que colocou uma mulher pra apitar? E eu não vou nem entrar no mérito se ela foi bem ou não, tá? Que eu acho que ela não foi mal, foi uma boa arbitragem até. Uma avaliação geral assim da Daiane Muniz, acho que ela foi melhor árbitra de campo do que ela é como VAR, tá? Como VAR eu acho que ela quer intervir muito. Assim como eu tenho uma avaliação com o Daronco, que é um cara que depois que um time faz um gol, ele começa a picotar o jogo, tá? Isso é uma avaliação de arbitragem, pra você ver como que achei que ela deixou o jogo correr, ela foi bem, tá? Mas independente se ela foi bem ou não foi, né? Eu acredito que se você tá apitando uma semifinal, uma quarta de final de Campeonato Paulista, é porque você é capaz, embora a maioria da arbitragem é incompetente, na minha visão, tá? E falo a maior parte, porque também a maior parte é homem, né? Então, independente se é homem ou mulher, eu acho que tem vários Candançã, esses caras que são... Então, assim, independente de quem apita o jogo, a pessoa tem que ser capaz, tá? Capaz de apitar o jogo. Ela tem que ser capaz. Agora, a pessoa falar, colocar uma árbitra mulher e etc e tal, o que tem que foi a Daiane Muniz? Achei, ela foi bem. Foi uma boa arbitragem, como a gente não vem normalmente, tá? Então, assim, a gente tem que parar. A gente tá em 2025, gente. A gente tem que parar com preconceitos, tá? E a gente tem que parar com essa situação, porque agora tem um pai, tem uma mãe, tem uma esposa, depois pede desculpa, etc e tal. E a informação que a gente tem até do Alexander Vieira é que muito provavelmente esse jogador vai receber algumas medidas disciplinares, né? Vai levar alguma questão lá para a federação vai abrir uma ocorrência contra ele e pode ser que ele pegue alguns ganchos, tá? É importante a gente estar falando isso aqui porque não pode passar impune uma atitude como essa em rede nacional, tá? Que um cara chega e fala o que quer, mas também ele tem que sofrer as consequências do que ele fala, tá bom? Então, independente se a Daiane Muniz é mulher ou não, né? Se ela é mulher, se o árbitro é homem, independente disso, tá? A pessoa tem que ter respeito, tá? Pela profissão do outro. E assim, se tiver que criticar, tem que criticar sobre as ações, não sobre, seja lá o que for, sexo, raça, entendeu? Independente disso, você não pode ser sexista, você não pode ser racista, né? Você tem que simplesmente analisar o que é de fato, é a arbitragem. Inclusive, falando um pouco do Bragantino, eu acho que o Bragantino não tem nada que reclamar. Se alguém tivesse que reclamar, era o São Paulo, tá? Até achei que não foi pênalti lá com relação ao Lucas Ramon, tá? Algumas pessoas acham que sim, outras não, é um lance interpretativo, mas fazendo uma avaliação geral, a Daiane Muniz soltou muito mais cartão amarelo pro São Paulo do que propriamente pro Bragantino. Ela foi mais caseira, ela foi mais caseirona, essa é a realidade, mas ela deixou o jogo rolar, deixou o jogo correr, ela não ficou picotando o jogo, como por exemplo o Daronco faz, né? O que eu acho horrível, eu odeio a arbitragem do Daronco, né? Então, enfim, eu acho que ela foi muito bem, tá? Acho que foi muito bem, foi uma arbitragem, foi muito bem, e acho que o Red Bull Bragantino não tem nada que reclamar. E se tiver que reclamar, seja da arbitragem em si, não propriamente se ela é mulher ou não. Acho que eu deixei claro o que eu quis dizer, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Sobre a questão dessa fala misógina do jogador do Bragantino, tá? Bom, falando agora, o São Paulo vai pegar agora o Palmeiras, né? Nas semifinais, né? O São Paulo que conseguiu uma vitória e aí ficou
na classificação ali, ficou junto com o Palmeiras, né? O Novo Horizontino também se classificou ganhando, né? Como ele já era primeiro, ele continuou como primeiro. E o Corinthians, né, passou nos pênaltis e acabou ali ficando, dos 4, ficou em quarto colocado ali. São Paulo em terceiro, Palmeiras em segundo e em primeiro o Bragantino. Tô falando na ordem ali. Então, o que acontece é que o Bragantino pega o quarto colocado, como é o primeiro, né? Então pega o Corinthians, e o Palmeiras pega o São Paulo na Arena Barueri, possivelmente. Tá? O mando de campo do Palmeiras. E esse jogo vai acontecer o sábado e domingo. Eu acredito muito que seja no domingo, tá? Horário nobre. E assim, São Paulo precisa, se quer ir para a final, vai precisar vencer o Palmeiras, tá? Até acho que o São Paulo vai acabar indo com o Arboleda e Sabino como dupla de zaga, se for de dupla, né, no caso. Mas enfim, vamos ver, até próximo do jogo a gente vai estar analisando, vai estar trazendo um pré-jogo aqui, tá? Comentem o que vocês acham, comentem o que vocês fariam para o próximo jogo, até contra o Curitiba, tá? Acredito que Alan Franco joga contra o Curitiba e o São Paulo vai com um time um pouco mais alternativo no meio de semana, porque no final de semana a gente vai ter um choque rei entre São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo, no caso, porque os Palmeiras jogam em casa. Comentem o que vocês acham sobre tudo isso. Um forte abraço e vamos São Paulo.